Você que trouxe sua Bíblia, por gentileza, Mateus capítulo 12, versículo 43. Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante. Aleluia. Mateus capítulo 12, versículo 43 em diante. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa, de onde eu saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, moram ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre casa vazia. O texto que nós lemos, ele é muito direto. O texto vem dizendo para nós que sim, é possível um homem e uma mulher ser habitado por espíritos. Tanto é que o texto logo ele já inicia dizendo: quando o espírito sai do homem, ele vagueia. E ele sai por quê? Porque ele deu espaço para alguém que tem domínio sobre ele. E na autoridade desse alguém que tem domínio sobre ele, ele é expulso. E esse alguém é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Só que o texto mostra para nós algumas curiosidades. A primeira é que quando o espírito imundo, ou demônio, chame como você quiser, sai da vida de uma pessoa, o lugar fica vazio, o coração fica vazio, a casa fica vazia. E o espírito vai, procura repouso em algum outro lugar, ou seja, procura uma outra casa, uma outra pessoa, e não achando, ele diz: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para minha casa. Porque na cabeça dele, aquela pessoa é a possessão dele, é a morada dele, é a habitação dele. Então, ele volta. E quando ele volta para essa pessoa, o texto diz para nós que ele encontra uma situação bem inusitada. A primeira é que a casa está vazia. Mas espera aí, quando o espírito imundo saiu, não é porque alguém chegou sobre aquela casa? E por que agora a casa está vazia? E a curiosidade é que a casa está vazia, a casa está varrida e a casa está adornada. É engraçado porque o espírito só volta para aquela casa porque aquele que o expulsou já não mais está ali naquela casa. Mas os sinais de que Jesus passou por ali é que agora a casa, que era uma bagunça, está varrida, está organizada, está embelezada, adornada. E ele vê que o lugar, embora esteja bonito, embora esteja vazio, cabe mais gente. E quando ele volta, ele traz mais 7 junto com ele, e agora a somatória são 8 espíritos dentro daquela casa que só tinha uma só. Bom, gente, para começo de conversa, quando a palavra de Deus fala, e principalmente nesse texto, sobre casa e sobre morada, o texto começa dizendo: quando o espírito imundo sai do homem, pessoa. Então a Bíblia está dizendo que nós somos morada.
A palavra de Deus, ela diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabem vós que o vosso corpo é santuário, morada do Espírito Santo de Deus? Ou seja, Deus habita em nós, somos a casa de Deus. E coisas acontecem quando um coração reconhece Jesus como Salvador. A primeira delas é que o Espírito de Deus passa a morar no nosso coração, passa a fazer parte da nossa vida. Então, a casa um dia estava vazia, mas agora não está mais, porque Jesus Cristo entrou na nossa vida, faz parte da nossa vida. E os sinais de uma vida cujo habitante do nosso coração é Jesus, é que aquilo que nos dominava não nos domina mais, aquilo que nos escravizava não nos escraviza mais, porque Jesus Cristo mora em nós. E os sinais de uma transformação é que Jesus nos encontra no caos, na bagunça da nossa própria vida sem Ele. Então Jesus começa a organizar todas as coisas. E não como quem organiza a rotina. Jesus ele começa a organizar pensamentos. Jesus ele começa a organizar costumes, modos, valores, responsabilidades. Jesus começa a trazer para nós um senso de importância de quem Ele é. Começamos então a perceber que sem Ele em nós, a nossa casa está vazia. Sem Ele em nós, nós somos um templo vazio. E uma das coisas que me chama a atenção é que a palavra de Deus, ela nunca vai falar sobre o que está fora. A palavra de Deus, ela sempre vai falar sobre o que está dentro, porque o que está dentro não pode ser visto pelo homem. O ser humano não consegue desvendar o coração do outro. Contrapartida, se Deus habita em nossos corações, o Senhor Deus, Ele conhece o profundo, o escondido dos nossos pensamentos. E Deus sabe realmente se nós somos uma casa vazia ou se nós somos uma casa cheia da sua presença. Porque os sinais da presença de Deus podem ser vistos por qualquer um. O texto mostra que o inimigo, o Espírito reconhece que quando ele sai é porque Jesus chegou, e quando Jesus chega, quando ele tenta voltar, a casa está vazia e está arrumada, e está limpa. É como se o caos que ele tivesse deixado na vida da pessoa fosse sendo reorganizado e organizado pela mão daquele que tem todo o poder. Só que quando nós percebemos que os nossos sinais são apenas externos, são apenas fora, as pessoas veem que há uma organização na vida da gente. As pessoas veem que há agora novos hábitos, novos costumes na vida da gente. A pessoa que nunca te viu com uma Bíblia na mão, se te vê com uma Bíblia na mão, vai dizer: agora você é um cristão. Com certeza você mudou os teus hábitos, você mudou os teus costumes, você vai mudar os lugares que você vai mudar suas roupas, você vai mudar o jeito de falar, você vai ter um novo comportamento. Por quê? Porque agora é uma nova postura de vida. Os sinais são facilmente vistos. E o grande problema é que a palavra de Deus diz que o ser humano tenta enganar, mostrando que está tudo bem, mostrando que está tudo certo. Nós temos o hábito de não levar em consideração o fato de que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando os bons e os maus. Então, Deus ele conhece perfeitamente o estado do nosso coração e sabe perfeitamente se a nossa casa está vazia. A gente tenta impressionar as pessoas até para que ninguém nos questione, até para que ninguém nos pergunte se está tudo bem. A gente mostra que a nossa casa está varrida e adornada. A gente mostra os hábitos de uma pessoa que tem Jesus. A gente vem na igreja, a gente ora, a gente faz campanha, a gente faz todas essas coisas. Só que o principal do texto que nós lemos não é a casa estar organizada, não é a casa estar varrida e não é a casa estar adornada. O principal do texto, para a nossa reflexão na noite de hoje, é que com tudo isso, mesmo assim, o espírito imundo voltou porque Jesus não estava mais lá. Os sinais de que Jesus passou por lá estavam lá.
a casa estava limpa, está tudo organizado, está tudo caminhando bem, o coração desesperançado estava com esperança, o coração que não tinha fé agora tem fé. Só que todas essas coisas só se sustentam se Jesus morar no nosso coração. Se Jesus não tiver mais na casa, no templo que somos nós, todas essas coisas desmoronam. E é uma porta aberta para o inimigo entrar e se instalar novamente. E é por isso que tem certos costumes que a gente deve aplicar na vida da gente. Por exemplo, irmão, por consciência espiritual, não expulse demônio da vida dos outros. Não expulse demônio da vida dos outros, se você não tiver um contato com essa pessoa para direcionar essa pessoa para a igreja. Irmão do céu, não seja um caça-fantasma. Aí eu vou caçar espírito imundo pela rua, eu vou sair expulsando demônio. Irmão do céu, prestou atenção no texto? O texto está dizendo que se uma pessoa for liberta do espírito imundo e essa pessoa não encher a casa dela, coração de Jesus, você mandou embora 1, vai voltar 8. Então, o que tem que ser feito não é apenas a manifestação do poder de Deus. O que tem que ser feito é o cercar esta pessoa do entendimento que ela não tem apenas que ser liberta, ela tem que ser ensinada a organizar a própria vida, a varrer a sujeira, a adornar. Adornar é tornar aprauzível o coração que um dia era sujo, tornar ele belo, segundo a vontade de Deus, os princípios de Deus. E aí não está falando sobre beleza que a gente enxerga e enche os olhos, não. Está falando sobre comportamento que agrada ao Espírito de Deus e faz com que o Espírito de Deus queira ficar ali. Porque uma coisa é eu dizer que eu sou templo, outra coisa é o Espírito Santo querer morar em mim, porque ele acha dentro do meu coração uma conduta que lhe agrade. Então, quando a gente começa a entender esses princípios de libertação, não é apenas expulsar o inimigo vai embora. O texto que você leu junto comigo aqui, está dizendo que ele vai embora, só que ele vai procurar repouso e não vai achar, porque a casa dele era ali, ele vai voltar, e se essa pessoa não tiver preenchido o seu coração com a palavra, se essa pessoa encheu o coração dela só com horas de culto, ela encheu o coração dela só com louvores, e que muitas vezes nem são louvores, muitas vezes é música, e tem um diferencial muito grande aí, porque tem louvor que não é louvor, é música, porque louvor tem outro patamar de mensagem, adoração é para Deus, não fala das vontades do ser humano, não, é diferente. Então, eu posso ter todos os sinais, eu tenho uma casa varrida, eu tenho uma casa adornada, de comportamentos que fazem com quem não me conhece, diga que eu sou crente. Mas quem não me conhece, não sabe se Jesus está aqui. Porque quem me conhece também não sabe se Jesus está aqui. Podemos deduzir, se faz as coisas que crente faz, então Jesus está ali. Só que aí é que está o X da questão. Lembra de um profeta que foi ungir um rei, e ele olhando para os tipos de reis que ele poderia eleger, ele disse, com certeza é esse aqui, porque esse aqui é grande e forte. E Deus disse, não é? Então com certeza é esse aqui, porque esse aqui é muito bom com arco e flecha. E Deus disse, não. E ele foi tentando acertar, até o momento que Deus fala, rapaz, eu não vejo como você vê, você está procurando características que demonstram que essa pessoa seria um bom rei. Eu estou procurando alguém que não tem característica para ser rei, mas tem um coração que para mim é um santuário para o meu espírito. Então eu habito nessa pessoa, faço questão de estar sobre essa pessoa. Tanto é que quando Saul é deposto por Deus, e Deus diz que vai retirar o espírito dele, e assim acontece, Deus o rejeita. A palavra de Deus diz que um espírito vem e habita seu coração. E somente quando alguém cujo coração é o altar para Deus, ministra louvor a Deus, é que o espírito que estava no Saul sai.
Ou seja, quando a gente começa a perceber que o que Deus ele realmente deseja para nós, e não apenas como um desejo de Deus, mas que seja um desejo nosso. Eu não quero ser cheio de costume de crente. Eu não quero ter os trejeitos somente de crente. Eu não quero ter só as frases de impacto de crente. Irmão, eu quero ter Deus na minha vida. Eu quero ter a presença de Deus. Eu quero caminhar com Ele. Eu quero que Ele encha o meu coração. Eu quero que Ele esteja e se sinta bem em habitar em mim. Porque dá para você ludibriar as pessoas, dá para você fazer gestos, dá para você dar pulos. O que tem na internet de gente aí falsificando, fake, falsificando manifestação da presença de Deus. O que tem de gente inventando língua estranha, o que tem de gente caindo de um... Ah, irmão, pelo amor de Deus. Aí tem um monte de gente que olha e fala, ó, cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo, nem estou aí, porque não é um templo, é pura enganação. Então, ou a gente é de verdade, porque se a gente for de verdade, o inimigo não volta. Ou a gente é de mentira. E aí o inimigo nunca foi embora. A gente só tem o hábito de crente. E ter o hábito de crente é só hábito, é só rotina. E na rotina pode ser que não haja nada de verdadeiro, porque talvez a gente esteja fazendo muita coisa do que a gente faz por obrigação. Quando Jesus ele fala em Apocalipse, eis que eu estou à porta e eu bato, não é a porta da casa da gente. Ele está falando que ele está batendo no nosso coração e pedindo para entrar. E ele fala, se você que está do outro lado abrir para eu entrar, então eu entro e eu faço morada, eu vou morar aí dentro, e não importa como esteja aí dentro, eu entro, porque quando eu entrar, tudo que não procede de mim vai sair, e vai haver uma reorganização de todas as coisas, os caminhos tortuosos serão aplainados, os erros serão consertados, as mágoas serão perdoadas, os ressentimentos serão tratados, as feridas serão curadas. Então, esse é o entendimento que nós temos que ter. Não dá para ser cristão de aparência, porque tem, mas um verdadeiro cristão não é de aparência, ele é de carne e osso, ele entende suas falhas, ele entende como tem que ter, como tem que ser a busca pela presença de Deus, e ele vai correr atrás. Não dá para a gente viver a nossa vida cristã fingindo que a gente é de verdade. Não dá para viver a vida cristã copiando o trejeito dos outros, quando as pessoas dizem, esse fulano é cheio do Espírito de Deus. Então ele vira um mortal para trás no púlpito. Daqui a pouco tem um monte de gente virando um mortal no púlpito, como se isso fosse um sinal de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Está cheio do Espírito Santo de Deus, você tem uma vida ilibada, uma vida regrada, nem que te custe o que tiver que te custar, a tal maneira que o inimigo, se ele ousar voltar contra ti, se ele ousar tentar resgatar a casa que um dia foi dele, ele ache ela cheia, varrida e adornada, mas cheia. Por quê? Porque a casa cheia é um sinônimo de que não tem espaço para as coisas do mundo. E por que tem um monte de gente que desvia? Eu sei que tem gente que vai dizer, mas é fraco na fé. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai dizer, é porque não era convertido de verdade. Será que não é pelo simples fato de que o demônio que estava ali foi expulso e a pessoa ficou feliz da vida porque o mal que afligia não aflige mais, então ela encarou 2, 3, 4, 5 semanas de cultos, de envolvimentos, de participações, de rotinas de cristão, mas daí está faltando aquilo que enche a casa, e o que enche a casa é a palavra. O que enche a casa é a palavra. Então aí a gente começa a prestar atenção que muitas vezes o que a gente quer de Deus é somente uma reforma moral. E uma reforma moral sem sermos habitação do Espírito de Deus não dá certo. Nós buscamos de Deus uma regeneração no nosso
caráter. Só que muitas vezes isso não é eficaz, porque a gente não enche a casa com a presença de Deus. Porque se a gente encher a nossa casa, coração, com a presença de Deus, a regeneração, a transformação vai ser real e vai ser genuína. Não dá para a casa estar vazia, porque se a casa está vazia, quem está direcionando esse coração? O que se fala, o que se escuta, o que se pratica, Jesus está fora desse coração. Quem está conduzindo a nossa vida? Estamos debaixo de qual autoridade? Seguimos a quem? E mostramos muitas vezes o rito, mostramos muitas vezes o compromisso. Fazemos coisas que a gente nem queria fazer, mas fazemos porque virou um rito. Ô irmão, quantas vezes você já teve horário para orar e você orou e você nem queria orar? E aí a gente acha que isso é um sacrifício, porque você fez obrigado. Irmão, vai por mim, nem fizesse. Porque se o Deus que te serve está te escravizando e obrigando você a fazer coisas das quais você deveria ter interesse em fazer e não tem interesse, tem alguma coisa errada. Porque a vida com Deus, tudo que envolve relacionamento com Ele e casa cheia com o seu espírito é prazeroso. O problema da gente é que muitas vezes a gente vai começando a perder o prazer de estar com Deus. E é por isso que a casa vai começando a ficar vazia. A gente começa a mostrar um desinteresse. Aí aquilo que era interessante vira fardo, porque a gente está mostrando um desinteresse. A gente chama Jesus para vir no nosso coração e Ele vem. E isso é interessantíssimo para nós. O problema é que Ele não vem fazer visita. Ele fala, se você abrir a tua casa, eu vou morar aí. Só que para um monte de gente, não é interessante que Jesus venha morar. Porque tem um monte de gente que quer que Jesus faça uma visita. Fica desinteressante ter Jesus o dia inteiro dizendo para a gente o que a gente está fazendo de errado. Fica desinteressante, porque daí a gente já não quer mais que Ele fique ali morando. A gente só queria fazer sala. Por uns 40 minutinhos, 1h30 no culto, fazer sala para Ele, e depois mas não, Ele vem para morar, Ele vem para ficar, e a gente não consegue entender, ou não quer entender, que Jesus Cristo, Ele não está passando pelo seu coração, Ele escolheu fazer morada no nosso coração, e muitas vezes nós temos o exemplo da nossa própria casa, A nossa casa, às vezes, tem tudo do bom, do melhor, tem os eletrodomésticos, tem a pintura, tem você, tem seus filhos lá, está todo mundo lá. Tem a rotina de uma casa saudável, acorda de manhã, vai trabalhar, leva os filhos, faz isso, faz aquilo. Tem o sentar na mesa, como é que vocês estão? Tem a visitar sogro, sogra, avô e vó, final da semana. Tem tudo isso. E é uma rotina bacana, mas a gente começa a perceber que no meio da rotina, podemos usar a própria rotina como um escudo para dizer que a nossa casa está tudo bem. Porque você pode ter todos os eletrodomésticos, você pode ter todas as coisas organizadas, você pode ter todos os seus filhos no caminho ali da moral corretamente, mas talvez esteja faltando coisas que só Jesus estando na nossa casa, essas coisas irão ser percebidas. Talvez tenha um pai, mas não tem um sacerdote. Talvez tenha uma mãe, mas não tem uma mulher sábia. E alguém vai dizer, mas por que o homem tem um ofício ministerial, sacerdote, e por que a mulher ela só tem que ser inteligente? Eu não disse que a mulher tem que ser inteligente, eu disse que ela tem que ser sábia. Porque a sabedoria que vem da vida de uma mulher que é cheia do Espírito Santo, vem diretamente de Deus, é a mulher sábia, que consegue dar conselhos para o marido quando ele é um sacerdote. Então, muitas vezes a gente tem tudo dentro de casa, mas a gente não tem o posicionamento de que se estivesse dentro da nossa casa, Ele posicionaria a gente com visão espiritual. O pai não é para ser só pai, é para ser um sacerdote, a esposa não é só para ser esposa, é para ser uma mulher sábia, é para ser aconselhadora, é para ser ajudadora.
Então, quando as coisas se alinham, é porque Jesus Cristo está lá, e se Jesus não está lá, perde-se então o posicionamento de quem é quem dentro do lar. E se perde-se o posicionamento de quem é quem dentro do lar, vira uma bagunça, vira um caos. E no caos, a gente percebe que Jesus já não mais está. Porque aonde Jesus está, a casa fica varrida e adornada. Quer dizer que tem organização, cada um no seu quadrado. Não faz nem a mais e nem a menos. Tem responsabilidade e consciência de que cada um tem que executar muito bem o seu papel para que as coisas não desandem. Isso faz a gente entender que limpar a nossa casa e organizar a nossa casa é importantíssimo demais. É muito bom deixar tudo bonitinho, deixar tudo organizado, aquele cheiro de que boa, cheiro de detergente no ar. Quem chega numa casa dessa pensa o quê de quem mora ali? Olha que beleza, ainda que não fale, mas pensa, tudo organizado, hein? Ó, dá gosto de ver. Olha essas panelas, hein? Ó, o espelho, tudo areada. Olha, os meninos, tudo arrumado. Puxa, e essa irmã não é aquela irmã que está cantando no culto, e está no diaconato, e não sei o quê, em tudo, e mesmo assim, olha que bênção de família. Pois é, só que dá para fazer tudo isso, sem Jesus estar na casa. E é isso que o texto nos chama a atenção. Porque quem reconheceu que Jesus tinha ido embora, foi o espírito imundo. Reconheceu que a casa estava vazia. Está tudo organizado, está tudo bem. Quem olha de fora, que família exemplar. Agora o inimigo diz, eu vou voltar, porque a casa está vazia. Se tivesse cheia, não tinha espaço para mim. Mas está vazia. E sinônimo de casa vazia é quando os pensamentos são tomados para antes da regeneração. O que é isso? Os pensamentos voltam-se para antes de Jesus ter chego. A casa está vazia, os pensamentos se voltam para antes. As ideias que tínhamos antes, os gostos que tínhamos antes, as amizades que tínhamos antes da conversão, antes do encontro com Jesus. Irmão do céu, isso é terrível. Quando começamos a perceber que a nossa casa está começando a ficar vazia, é quando o nosso desinteresse pela presença de Deus começa a diminuir e o nosso gosto pelas coisas de antigamente começa a voltar. O que não bebia mais começa a ter vontade, a propaganda da cerveja nunca o incomodou depois de Jesus, mas agora está incomodando, pode estar frio, vai sentir vontade, vai sentir o gosto, paladar, vai se aguçar novamente. Começamos a perceber que se a casa está vazia, os pensamentos são guiados pela nossa própria vontade, e a vontade humana ela é pecaminosa. Então quando nós não deixamos Jesus encher a nossa casa, coração, e guiar a nossa vida, os impulsos de antes da nossa regeneração começam a voltar. E é por isso que a gente começa a ver pessoas que acabam se deixando levar pelo pecado e acabam se afundando no pecado. E alguém vai dizer, ué, mas não era crente? Sim, é crente. Mas se não tiver com a casa cheia, desvia, mesmo sendo crente de 20 anos. Irmão, tem pastor que desvia. E alguém vai dizer, é a pressão do ministério. Talvez não seja a pressão do ministério, talvez seja o fato de, portanto, estar voltado ao ministério e esqueceu de encher a casa. E quando eu falo sobre organização, sobre rotina, sobre afazeres, sobre coisas que você tem que fazer, talvez alguém vai dizer, então eu devo largar essas coisas. Em momento nenhum eu disse que você deve largar essas coisas, mas eu disse que a tua prioridade tem que ser a tua casa cheia, coração cheio da presença de Deus. E quem diz isso para nós é Jesus. E Jesus ele fala para nós, Lucas capítulo 10, versículo 41. Jesus fala para Marta, e Jesus diz, Marta, Marta,
Você está atarefada com tantas coisas. Você está limpando, você está adornando, você está varrendo. Você está ocupada com uma rotina, você está fazendo tudo. Para quem olhar, dizer, mulher trabalhadeira, hein? Olha a casa, olha os filhos, olha como é que está. E Jesus diz, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte que não será tirada. E o que ela escolheu? Ela escolheu encher a casa com a presença de Jesus. Jesus estava falando e ela estava sentada nos pés dele. Cada palavra que Jesus falava, ela comia, ela ouvia, ela queria, ela desejava que Jesus ficasse ali. E isso para nós é o que tem que ser mais importante na nossa vida. Mais importante do que impressionar os outros. Mais importante do que satisfazer a vontade dos outros, o desejo dos outros. O nosso coração tem que estar cheio da presença de Deus, e a presença de Deus tem que ser o que move a nossa vida. O inimigo só reconhece casa cheia, casa vazia. Ele não reconhece, casa vazia dele, ele volta para lá. Que tenhamos essa consciência no dia de hoje, que o seu coração seja cheio do Espírito Santo de Deus, mas que você tenha essa consciência de que casa vazia tem que ser enchida. Casa vazia tem que ser enchida. E tem que ser enchida com a presença de Deus. O único jeito da gente viver uma transformação de verdade, e permanecer no caminho, é se Jesus estiver dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. E que o que você vive não seja pura rotina, simplesmente porque está com tempo livre. E aí vai preenchendo e enchendo com mais rotina, mais rotina, mais rotina. A presença de Deus, ela é manifesta em relacionamento. E relacionamento acontece quando eu quebro rotina para ter tempo com o dono da casa. E quando eu quebro as minhas rotinas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, quer saber de uma coisa? Vou fazer o que é mais importante, e o que é mais importante não vai me ser tirado por ninguém. Vou buscar Jesus, vou ter meu tempo com Ele. E não é no coletivo. Isso que é importante. Não é no coletivo, não é com todo mundo. É fora do horário de culto, é você e Ele. É quando você faz como Maria, você se senta aos pés de Jesus e fica com Ele. E aí você começa a descobrir que quanto mais Ele fica com você, mais você quer estar com Ele. E Ele vai preenchendo a casa, e enchendo a casa, e organizando a casa, e organizando todas as coisas, e organizando nosso coração, organizando nosso sentimento, organizando a nossa vida, e acalmando as tempestades do nosso coração, tudo porque Ele está dentro da nossa vida. É tão extraordinário quando a gente escuta a mensagem que Jesus está no barco. Irmão, eu nem sei andar de barco, não sei nem como faz. Eu sento ali e fico ali. Nem sei como que faz com o balanço. Agora olha que extraordinário. Você saber que Jesus está dentro do seu coração. Não é melhor que Jesus está dentro do barco? É muito melhor. O nível de segurança é fora de série. Saber que Jesus escolheu habitar no seu coração. E que Ele não quer passar hoje aqui e dizer amanhã eu te visito de novo. Ele quer fazer morada dentro do nosso coração. Guardar o nosso coração para todo sempre até o encontro no dia da sua vinda. Irmão, guarde no seu coração com carinho essa instrução. Demônio a gente manda embora, mas cerque a vida dessa pessoa com a palavra, conduza essa pessoa a ser cheia da palavra. Se havia as trevas vão embora porque a luz iluminou. Mas a luz não pode se apagar, tem que ser um ato contínuo, faz essa luz virar um farol, porque senão, volta 7 vezes pior. Você coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no seu coração. Todos nós já ouvimos casos e mais casos de pessoas que acabam desviando do caminho e fica a história, fica os comentários. Por que não conseguiu? Por que desviou? O irmão era fraco na fé, o irmão tinha problemas. Todo mundo tem problema, todo mundo tem problema, todo mundo tem problema.
O fato é que se a gente encher a nossa vida da presença de Deus, não como quem quer senti-lo, não é só isso. Encher a nossa vida com a presença de Deus é ser experimentado no dia mau, no dia ruim, é ser experimentado na perca, é ser experimentado quando não tem, é ser experimentado quando a doença chega. Isso é certeza de que a presença de Deus está conosco, porque o luto vem e você continua com Jesus. Tem gente que, se não comer a maionese que deseja no domingo, a carne que quer no final de semana, desvia. Olha o nível de casa cheia. Mas daí você vai ver, tem os ritos, tem as rotinas de crente, tem hinos de crente, tem Bíblia de crente. Só não tem a fé de um cristão de verdade. Porque a fé de verdade não está nessas coisas, gente. A fé de verdade está no fato de você entender que Jesus escolheu habitar em você. E isso me choca. Me faz ter momentos e mais momentos de reflexões. Em mim, eu acho que nem eu escolheria a mim mesmo. E o que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em nós? Para escolher, não tem justificativa, não tem sentido se você for analisar. O fato é que o Todo-Poderoso escolheu habitar o coração dos seres humanos. E não há o que você possa dizer, foi por isso. Não, é por amor mesmo, é por graça. Ele escolheu se relacionar e passar tempo conosco. E não caminhar apenas conosco. Não fazer como ele fez lá no Gênesis. Na viração do dia eu passo aqui para a gente ficar junto. Não, com a gente ele escolheu morar no nosso coração, habitar. Você acorda de manhã, um frio lascado, Jesus está lá te cercando por todos os lados. Quanto mais você estivermos ligados com a presença de Deus, você vai perceber. A gente percebe o frio logo cedo pela manhã. Às vezes a gente demora para perceber que Deus está com a gente. É depois do café, quando você chega no trabalho, você relaxa um pouquinho, fala, agora eu vou começar meu dia. Aí, Senhor, obrigado. Ok, mas Ele já estava lá, irmão, te guardando, te protegendo, esperando a gente falar com Ele, esperando a gente para se relacionar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos nesta noite, Pai, agradecer o Senhor, primeiramente pelo Teu cuidado, pelo Teu grandioso amor, por ter escolhido a cada um de nós e ter se revelado a nós. Pai, que a Sua maravilhosa luz, que um dia nos alcançou e nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos tirou da escuridão, abriu os nossos olhos e hoje nós Te enxergamos, a nossa fé Te conhece. O nosso coração sabe quem o Senhor é. Por isso, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te damos toda a honra e toda a glória pelos Teus feitos extraordinários. Até porque, que luta, hein, Senhor, para o Senhor transformar o nosso coração. E hoje, nós aqui estamos. A Ti seja a honra e seja a glória. Pai, muitas e muitas vezes os dias difíceis, os dias maus, Deus, acabam fazendo com que a gente se lembre de coisas que vivíamos. Muitas e muitas situações do dia de hoje acabam fazendo a gente, Pai, talvez pensar, não dá nada fazer esse tipo de coisa, mas dá sim. Senhor, a regeneração do Senhor em nós, o sangue carmesim que nos lavou, continua sobre nós, e todas as vezes que errarmos o alvo, errarmos o caminho, na humildade nós pedimos perdão ao Senhor, endireita os nossos passos, abre, Senhor, mais uma vez a nossa visão, e nos dá certeza e convicção, de que sim, o Senhor acertou quando nos escolheu, somos nós, é conosco mesmo, somos Teu templo, Tua casa, Tua morada. Pai, guarda-nos, Pai, livra-nos da tentativa do inimigo de voltar. Senhor, ele quer voltar, desesperadamente ele quer voltar, fazer um estrago, trazer a vergonha, trazer a desgraça, trazer a morte para dentro da nossa casa. Senhor, que o Senhor se levante contra ele, que no nome de Jesus a nossa casa esteja sempre cheia da Tua presença, que o inimigo por um caminho que vem, por 7 diferentes, ele vai embora. Nós abençoamos essas vidas e profetizamos contra o povo de Deus,
não há nenhum tipo de arma, nenhum tipo de armadilha, nenhum tipo de plano, nenhum tipo de cilada, nenhum tipo de macumba, nenhum tipo de oferenda, nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de aliança contra o teu povo, pois o Senhor está em nós, e é a tua palavra que diz isso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e o que habita em nossos corações é o teu Espírito. Somos o teu templo, somos a tua morada. Resplandeça em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.